Apoio cultural, clínica Algo Mais, multiprofissionais, várias opções para cuidar da sua saúde, psicólogos, terapeutas ocupacionais, pedagogos, vários profissionais para lhe auxiliar, para fazer você ter uma saúde maravilhosa. Ubra Santa Maria, com cursos excelentes, cursos presenciais, EAD ou híbridos que cabem com certeza no seu orçamento. Programa Viva Bontu, um programa lindo da TV Santa Maria que a gente faz para você que nos acompanha, que está aqui conosco. A gente quer mostrar para você as nossas preciosidades, mostrar para você a nossa comunidade negra e como essa comunidade colabora para que Santa Maria seja Santa Maria de todos e todas nós. Então é muito importante a sua presença, a sua audiência, o seu compartilhamento. E hoje eu tenho aqui uma pessoa maravilhosa que eu fico olhando para ela e disse, meu Deus, temos uma vida pela frente e é tão importante a gente ver aqui uma menina maravilhosa, Annelise. Eu estava cuidando dela, já fazia um tempo que a gente já tinha conversado, sim, né, Annelise? Já havíamos conversado. Para te vir, conversar conosco, trazer a tua trajetória. É tão importante a gente ver, da mesma forma que esse programa traz a Vera Leal, por exemplo, que é uma cantora de 40 anos, a gente traz a Annelise, que está iniciando uma carreira jurídica, né, começando. Então, seja muito bem-vinda, minha querida. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, é um imenso prazer estar aqui. Ai, que bom. Annelise, a família de São Cepé, e vieram todos morar para Santa Maria, alguns ficaram lá? Sim, alguns ficaram lá. Na verdade, eu vim em 2016 para terminar o ensino médio aqui. Ah, já veio preparar? Já queria terminar o ensino médio aqui, fiz o terceiro ano e acabei continuando, cursando a faculdade de Direito, que era um sonho desde pequena, né? Foi um imenso prazer. E assim, ó, fez vestibular, já entrou logo e foi cursar, fazer o curso? Eu estudei o terceiro ano na época que estava tendo greve dos servidores públicos, era a Polícia Civil, os professores. E eu lembro que quando eu terminei o ensino médio, eu tive acho que um mês assim, de férias e logo eu já engatei na faculdade. Foi um curto tempo, assim, eu nunca parei de estudar. Ai, que bom! E dentro desse curso de Direito, Annelise, com que área tu mais se identificou? Eu me identifico bastante com família e sucessões. Que é o que tu mais trabalha? Hoje. Isso. Na verdade, quando eu entrei, o meu sonho era ser delegada. Eu fiz um estágio na DPPA, aqui de Santa Maria, na Delegacia de Pronto Atendimento, e eu acabei gostando. E o meu sonho de pequena, eu até tinha feito uma cartinha do futuro, de o que você quer ser quando crescer. Aí na cartinha eu mencionava que eu queria ser delegada, ou promotora, ou advogada. Não sabia o certo que eu queria, mas eu queria ajudar as pessoas, porque meu pai é policial civil aposentado, e eu ficava maravilhada escutando as histórias que ele contava, algumas tristes, outras histórias boas, né? Coisas que eles conseguiram fazer. E eu tinha essa ideia de que eu queria ajudar as pessoas, fazer justiça, que nem eu escrevo na carta. Mas como é importante essas cartinhas, como é muito importante. Né, a gente fazer, tem técnicas, por exemplo, eu trabalho com coach de carreira, então a gente tem uma técnica que é a visualização do nosso dia ideal. Então, nessa técnica, a gente combina, né, com a pessoa que está conosco e a gente faz todo um dia como que seria o meu dia ideal. E aí, no final do dia, a gente faz tudo e daí pensa, bom, aonde essa pessoa foi, o que essa pessoa fez, para identificar que no dia ideal dela ela era advogada, ou no dia ideal dela ela era mais promotora, ou no dia ideal dela era mais delegada, né? Então essas coisas são importantes para que a gente faça as escolhas também, né? E aí foi advogar, tá? Aí eu comecei a fazer um estágio. E nesse estágio era a área civil, tinha família e sucessões, e o meu primeiro caso foi inventário.
E eu, meu Deus do céu, eu peguei algo já muito complexo, recém entrando e começando. Só que eu comecei a me apaixonar. Eu comecei a me identificar com aquela área, com as questões que vinham. E aí, não fui nem eu que escolhi a advocacia, foi a advocacia que me escolheu mesmo. Eu acabei me apaixonando. Que bom. Annelise, e você, enquanto menina, olha assim, né? Enquanto uma menina negra, vocês dentro de casa, você teve formação para isso? Como é que foi trabalhada a negritude em ti? Então, na minha família, ninguém é muito ativista, assim. É uma família que as mulheres, principalmente, trabalham muito, né? São muito guerreiras, batalhadoras. E graças a Deus elas tiveram condições de hoje, as futuras gerações, poderem escolher a sua profissão, poderem estudar. E eu sempre me identifiquei com a área do direito, né? Então a minha descoberta como mulher negra foi na faculdade, quando eu iniciei a fazer meu TCC. O meu TCC foi sobre o feminismo negro. E sim, foi sobre o feminismo negro e o sistema de justiça no status da mulher negra no Brasil. Então eu comecei a fazer pesquisas, a ler mais, né, a me identificar como mulher negra, a me descobrir. Tinha muitas coisas que eu não sabia. Comecei a ler os livros da Djamila Ribeiro. Sou apaixonada, eu já li todos os livros dela. Amo, adoro, assim. E eu fui fazendo descobertas. Eu comecei pesquisando pela escravidão, só que na perspectiva da mulher negra. Aí depois eu fui vendo as leis que surgiram no período pós-abolicionista e já fui para um contexto mais feminista, porque normalmente quando a gente fala em feminismo, a gente não divide as vertentes, né? Porque tem o feminismo sobre a perspectiva da mulher negra. Por exemplo, enquanto as mulheres brancas elas lutavam para ter o seu direito do trabalho, as mulheres negras já trabalhavam há muito tempo. Então eu faço uma pesquisa sobre isso, de como está sendo utilizado no Brasil atualmente. E foi bem difícil porque eu não consegui ter um contato com muitas mulheres negras. Até o meu orientador foi um homem branco. E ele me deu todo o suporte, assim, foi incrível. Me indicou livros, me indicou pessoas que eu pudesse falar, conversar, me identificar, me ouviu. Foi bem interessante, assim, foi um período muito bom, onde eu aprendi muito e eu quero dar continuidade também a esse trabalho. Eu vou precisar do teu trabalho de CCC, eu já preciso desse trabalho, tu me manda esse trabalho, me manda esse trabalho, porque a gente faz toda a atividade dentro do Comitê Igualdade Racial com mulheres negras, né? Nós temos um processo de afrocoaching, que o que é o afrocoaching? É um processo de desenvolvimento para mulheres negras. É desenvolvimento e empoderamento dessas mulheres negras. Então, assim, aonde elas estão, o que elas fazem, como elas constituem suas vidas, como fazem as suas escolhas, quais são os ditames dessa sociedade que estão impregnados nessa mulher negra, que muitas vezes não deixa ela sair lá da periferia, que não permite que ela tenha uma escolha de uma profissão que ela goste, que ela queira, como foi o teu caso. Exatamente. Né? Então não é uma questão de escolha de todas nós. Algumas mulheres, algumas de nós conseguem. Eu, por exemplo, quando eu terminei meu ensino médio, eu sabia que eu ia fazer uma graduação. Eu já queria fazer direito. Então, para mim, a dúvida era que curso fazer. E aí, na minha cabecinha, o direito já estava cristalizado. Mas eu não tinha dúvida se eu ia fazer um curso de graduação. Quando a maioria das mulheres negras sequer sonham com essa possibilidade da graduação. Exatamente assim. Eu conto mais ou menos, claro, eu não podia falar sobre tudo no TCC, né? Mas e eu noto que eu senti muita dificuldade de ter uma ajuda, né? De ter outra pessoa negra me ajudando, porque a academia, infelizmente, é uma escassez de pessoas negras e quase uma ausência total de mulheres negras, né? E isso é preocupante porque as pessoas não conseguem ver o sujeito negro como um reprodutor de ideias, de pensamentos. Mas foi muito legal apresentar. Depois eu fui descobrindo novas coisas que eu podia acrescentar no meu trabalho, mas eu não tinha conhecimento total, né? Eu fui atrás do que eu consegui naquele momento, né? E da ajuda que eu tive. Não, e é um trabalho de conclusão de curso, é um recorte de uma realidade.
Então tu fizeste esse recorte dessa mulher negra. Claro que agora, por exemplo, indo para um projeto de mestrado, de doutorado, tu vai fazendo esses aprofundamentos, né, que são naturais da pesquisa. Mas o que tu trazes e que a gente evidencia muito também é a dificuldade da mulher negra dentro do trabalho intelectualizado. Porque para nós, mulheres negras, qual é o lugar comumente esperado? Que a gente fique na periferia e que a gente fique em trabalho subalterno. Então, uma Annelise, que é uma advogada, ela quebra a lógica de uma estrutura racializada. Ao quebrar a lógica, tu paga um preço. Esse preço, gente, a gente paga um preço. Esse preço muitas vezes é o desprezo, a desconfiança da nossa capacidade intelectual, a dificuldade para passar nos programas de pós-graduação. Então, são coisas que a mulher da geração anterior não vivenciou, porque ela teve que permanecer no trabalho subalterno. São coisas que nos afetam porque a gente saiu daquele espaço. Com certeza. E graças a Deus que a gente conseguiu sair, graças a Deus. E cada vez uma mais vai puxando a outra para que a gente possa ter Annelises, muitas Annelises, e nos encantando, iniciando suas profissões, com suas carreiras. E eu queria conversar um pouquinho mais desse trabalho de conclusão de curso, porque realmente é muito, muito importante para nós. A permanência da aluna, a permanência da mulher negra dentro do ensino superior, por exemplo, também já seria uma outra fonte de pesquisa. Com certeza. E graças a Deus, assim, desde pequena eu tive pessoas que me incentivaram, tive professores, eu gostava muito de ler, gostava muito de escrever, até o que foi um divisor de águas, assim, na minha infância foi o livro A Menina Bonita do Lacefita. Eu li aquele livro e na escola a gente fez um teatro sobre isso. E eu era protagonista da história. Então aquilo ali foi servindo para que eu conseguisse evoluir, conseguisse me expressar. Porque eu tive uma infância que eu sofri bastante racismo também. E a questão do livro me trouxe um empoderamento, me deixou mais forte e eu consegui devagarinho ir quebrando essas questões. Ah, que legal, muito. Olha, lindo, lindo. Vamos conversar mais. A gente vai fazer um intervalinho e a gente já volta. Programa Viva Ubuntu, apoio cultural Estúdio Ubra Santa Maria, com cursos excelentes, cursos presenciais, EAD ou híbridos que cabem com certeza no seu orçamento. Encrespando Estética Capilar. A beleza é o bem-estar dos seus cachos. Avaliação, detox, revelador de cachos, nutricortes, transformação de cachos. Você vai ficar linda. Clínica Algo Mais, multiprofissional. Psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, psicopedagogos, terapeutas ocupacionais. Profissionais excelentes e comprometidos para cuidar da sua saúde. Triste? Angustiado? Cheio de problemas e sem ninguém para conversar? Então Disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Desmatamento? O que eu tenho a ver com isso? Parou, né? Sai da cadeira, suja a mão de terra. Vamos começar esse reflorestamento? Nós. Faça florescer floresta. Vem fazer parte desse movimento de reflorestamento. Programa Viva Ubuntu, um programa lindo e hoje com uma menina, com uma mulher mais linda ainda que a Annelise. Annelise, tu estavas falando que tu passou racismo quando tu era criança, né? E que esse livro foi muito importante.
Nós aqui em Santa Maria, a gente tem feito um trabalho nas escolas, o Comitê de Igualdade Racial, exatamente levando uma fala, uma conversa que evita termos que são considerados hoje racistas, né? Então, a criança não sabe, bom, não pode chamar o amiguinho de macaco, não pode caçoar do cabelo do amiguinho, não pode isso, não pode aquilo. E a gente não leva como um não pode, a gente leva como um valorize, sabe? Um valorize. Então, essa é a ideia. Mas a gente sabe que é lento esse processo também. Com certeza. E enquanto esse processo é lento, ele vai se estruturando, nós precisamos que as nossas Anelises que vierem a passar consigam superar. E tu me disseste que acabou tendo um empoderamento a partir dos livros, né? Dos livros da Menina Bonita do Laço de Fita. Isso. Né? Eu conto história infantil. Eu sou contadora de história, eu adoro contar história infantil. E essa, realmente, ela é uma história empoderadora. Né? Ela é empoderadora. Tu lembra, assim, como é que foi fazer esse teatro? Como é que foi fazer isso? Eu não lembro completamente, assim. Mas eu guardo uma lembrança boa da minha infância através disso. Eu lembro da ajuda que eu tive dos meus professores. Sempre tive professores maravilhosos, tanto no ensino fundamental, quanto no ensino médio, depois na faculdade. Sempre tive uma rede de apoio muito forte. Isso é importante. Né? É muito importante. Eu sempre tento trazer também essa questão para os meus sobrinhos. Eu tenho 5 sobrinhos pequenininhos. Sempre trago essa questão do empoderamento, de respeitar as outras crianças, né? Eu acho muito importante trabalhar isso desde pequenininho. E dentro da área jurídica, dentro desse direito de família que tu estás trabalhando, o que mais te chama a atenção dentro da área, assim, que tu gosta Eu de gosto trabalhar? muito de trabalhar com inventários e também solucionando as questões de família, né? Tentar resolver o conflito de forma consensual, porque muitas vezes acaba gerando uma briga familiar, um desgaste, e as famílias acabam se destruindo, né? Se desfazendo a partir disso. Sendo que a gente pode sim conseguir resolver as coisas conversando, para não ter tanto desgaste assim. Eu, por exemplo, eu sou da mediação, né? Eu gosto da mediação de conflitos, eu gosto quando a gente fala de uma conversa, né? Que ela não seja violenta, e muitas vezes a família chega dentro do escritório com uma conversa violenta, onde um está praticamente massacrando o outro. Então, mudar esses termos, fazer com que aquela família volte a se perceber enquanto família e não enquanto litigantes, eu acho que é muito importante. E hoje em dia nós temos meios extrajudiciais, né, consensuais, então, se dá para usar isso, vamos facilitar essa questão. Não adianta a gente querer resolver tudo no litígio. Claro, às vezes não dá para resolver, né? Mas a ideia principal é sempre sentar, conversar e tentar se ajustar por ali. Porque envolve vidas, né? Exato. E são pessoas que por um tempo tiveram algum laço. E esses laços vão permanecer. Permanece, né? A gente vê, às vezes termina o casamento, os laços de pai e mãe permanecem. O filho comum, com certeza, né, vai estar no meio dessa litigância, e aí a necessidade dessa compreensão de uma nova formatação de família. Uma nova formatação de família. E tu pensas em fazer mestrado? Então, eu gosto bastante da área acadêmica, né? E o meu trabalho do TCC eu quero dar uma continuidade, de repente pode vir algo por aí. Por enquanto, a advocacia está exigindo bastante, né? Eu não tive um tempo para conseguir parar, para me inscrever no mestrado, para ver o que pode vir pela frente, mas está nos meus planos, sim. Que bom, é bom. Eu acho que a sala de aula é muito profícua. É um ambiente, ele pode ser um ambiente hostil no início, mas são espaços que a gente vai conquistando também, então sim. É trabalhar com isso. Anelise, e aí se tu olhares
na tua trajetória, tu disse que tu teve professores que foram muito importantes na tua vida de acolhimento. Dentro de casa, teve formação, esse conceito da Annelise menina negra passou dentro de casa, ou em casa essa noção de negritude não foi trabalhada, não era muito falada? Foi trabalhada, eu conversava muito com a minha mãe, com meu pai. Eu sempre fui pelo exemplo. A minha mãe é dona de casa e o meu pai, policial civil, ele trabalhava, contava as histórias. A minha avó também me inspirou muito. A minha avó foi um exemplo, assim, hoje ela já é falecida. Foi na minha preparação dos estudos para a OAB, ela acabou contraindo Covid. E aí eu fui para São Cepé para cuidar dela. E a prova da OAB era para ser no domingo, dia 7 de março. E aí, como estava a função do Covid-19, né, houve um aumento muito alto dos casos, eu acabei indo lá para cuidar dela, e no dia que eu ia fazer a prova, no dia 7, ela veio a falecer. Então, eu estava muito preocupada com essa questão de estudos, eu estava me formando, queria alcançar mais rápido a questão da profissão, né, do trabalho, da advocacia, e às vezes eu notei que isso aconteceu para que eu pudesse parar um pouco, olhar ao redor, valorizar as pessoas que estão comigo, que sempre me deram suporte, que sempre me deram apoio, a minha mãe sempre me incentivando, desde pequena ela me falando: minha filha, como tu é bonita, arrumando meu cabelo, me vestindo, colocando lacinho no cabelo, muita trancinha a gente fazia. A gente fazia também na época os relaxamentos, nem sei se existe ainda, né? Mas teve toda uma questão de empoderamento que eles sempre me ajudaram desde pequena. As minhas irmãs também, o meu irmão. A gente sempre foi uma família muito unida. Eles sempre me deram força. Até quando eu vim para Santa Maria, eu vim primeiro. As minhas duas irmãs moravam aqui. Aí eu vim morar com uma. E logo meu pai e minha mãe vieram de atrás também, que não se aguentaram. E então a gente tem toda essa questão desse laço de amor, né, dentro da família. Isso é muito importante, para que a gente possa se fortalecer, né? Se fortalecer enquanto mulher. E quando tu fizeste o teu trabalho de pesquisa, tu não pensou em fazer um trabalho a campo? Pois então, eu não sabia mais ou menos, eu não tinha noção da proporção do que eu queria fazer. Eu descobri que eu queria fazer esse trabalho quando eu estava no mercado e uma menina, uma criança negra, me olhou e disse: como é bonito o teu cabelo, tia. E aí eu comecei a lembrar da minha infância e de tudo que eu passei, e eu, quer saber, eu vou fazer um trabalho sobre a negritude, sobre o feminismo. E aí eu não sabia como iniciar, então eu fui indo conforme foram surgindo os estudos, quando foram surgindo os livros, né, a questão das leis, e foi o que eu consegui desenvolver. Mas eu tenho planos assim de ampliar esse trabalho, de dar mais riqueza, de trazer novas coisas que eu aprendi, porque faz 3 anos que eu apresentei ele, então eu tenho tanta coisa a acrescentar, a agregar, a trazer também para dar conhecimento para as pessoas. Não, eu pergunto porque nós temos o Grupo Mulheres do Brasil e seria muito legal tu vir para trabalhar essa pesquisa conosco, né? Com certeza. Fica bem, eu acho que ficaria legal, acho que as gurias iam gostar, né, de conhecer a pesquisa, conhecer o trabalho, porque é um trabalho de pesquisa, é sempre importante, principalmente quando ele faz um recorte lá, mulher negra. O que essa mulher negra faz, sente, percebe, como ela se desloca dentro da sociedade, né? E no teu foco do trabalho que tu disseste, você focou? Toda a perspectiva da mulher negra em face do sistema de justiça do Brasil. Então, assim, aonde que estão as mulheres negras, né, no sistema de justiça? Não, isso é exatamente isso. Eu trouxe a perspectiva lá do início, de como começou. Porque normalmente falam da escravidão de uma forma geral, mas não na perspectiva da mulher negra. Esse que era o foco maior.
Porque aí tu vê um outro olhar, né, sobre a escravização. É um outro olhar. É um outro olhar sobre a escravização. Me parece, nós, por exemplo, mulheres negras no período da escravização, uma das coisas mais cruéis foram os abusos sexuais. Né? Então, assim, nós temos um histórico de estupro da mulher negra dentro do período escravocrata que chega até os dias de hoje. Sim. Né? Então, eu falo bastante sobre isso nos capítulos, assim. Alguns eu até me emocionei na hora de escrever, porque a gente vai lendo, a gente chora juntos, se comove, sonha com isso. Eu lembro que às vezes eu tinha ideias de madrugada e eu tenho um grupo no WhatsApp que é comigo mesma. Aí eu mandava o áudio assim, contando tudo que eu tinha que fazer. Tá certo. Mas é estratégia. Estratégias. Mas que legal. Então, olha só, a gente tem aí um espaço para que tu venhas apresentar esse trabalho, traga esse trabalho, faça com que ele... vamos compartilhar. Acho que todo conhecimento ele tem que ser compartilhado. Conhecimento que está guardado, ele não ilumina o mundo, né? Então, precisamos iluminar o mundo com esse conhecimento que tu produziu dentro da universidade. Fico muito feliz que tu gosta da área do direito de família. Eu acho que é uma das áreas mais bonitas. Eu acho que é uma área que exige bastante da gente em termos técnicos, mas também em termos emocionais. E tu consegue separar a parte técnica dessa emoção de trabalhar com o direito de família? Olha, eu gostaria de dizer que eu consigo separar, mas não consigo. A gente se comove, a gente fica chateado, a gente sofre ali junto, né, com as emoções dos clientes, mas tem que tentar medir para poder ajudar as pessoas, senão, né, a gente não consegue resolver o problema, mas ainda estou engatinhando, né, aprendendo. Isso aí como se diz, com o tempo. Com o tempo. E também assim, tem estratégias, né, que a gente vai lançando mão para que a gente consiga fazer um trabalho bem feito, para que a gente consiga se distanciar um pouco, para que a gente, né, vença aí essas barreiras que são importantes, assim, que a gente precisa ter. Então, eu só queria, assim, eu achei muito lindo, gostei muito da tua pesquisa, do teu trabalho. Acho importante a gente trabalhar a mulher negra, e tu traz essa perspectiva da mulher negra. Fico feliz aí que tem um projetinho de mestrado bem interessante. Sim, tá ali guardadinho. Bem interessante. Annelise, dentro de tudo que tu olha, assim, do direito, o que tu acha que é mais importante para nós que somos mulheres negras? Mais importante é a gente ter conhecimento de nós mesmas, confiar na gente, porque nós somos capazes. As pessoas nos dizem que nós não podemos, que nós não conseguimos. Então, nós temos que tentar. Nem tudo sai perfeito. A perfeição, ela não existe. E a gente tem que seguir. Tem que tentar, tem que ler, tem que estudar, tem que fazer tudo que está dentro, né, da sua realidade, das suas perspectivas, dos seus sonhos. Tem que sonhar alto, que uma hora você conquista. Às vezes demora, mas chega. Exatamente. A felicidade chega sim. Chega sim. A gente só tem a agradecer muito que tu vieste, agradecer a tua presença, que nos encantou, né, embelezou aqui o nosso Viva Ubuntu, e vamos esperar no Comitê Igualdade do Grupo Mulheres do Brasil. Com certeza comparecerei, e muito obrigada pelo convite. Eu que estou muito feliz, me sinto muito agradecida por estar aqui, imensamente feliz, é um prazer, espero ter contribuído também de alguma forma para a nossa sociedade, né, que nós não temos que ser resistentes. Sempre. Que lindo. E você que nos acompanha, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, faça com que outras pessoas conheçam a Annelise, conheçam o Viva Ubuntu, e pessoas que vêm aqui trazendo as suas histórias de vida, trazendo as suas trajetórias, nos encantando. Muito obrigada, Annelise. Viva Ubuntu, querida. Viva Ubuntu.
Apoio cultural, clínica, algo mais, multiprofissionais, várias opções para cuidar da sua saúde, psicólogos, terapeutas ocupacionais, pedagogos, vários profissionais para lhe auxiliar, para fazer você ter uma saúde maravilhosa. Ubra Santa Maria, com cursos excelentes, cursos presenciais, EAD ou híbridos que cabem com certeza no seu orçamento.